Boa tarde mais uma vez, sejam bem-vindos ao painel de número 10 da Brazil Energy Conference, que acontece aqui no Centro de Convenções de Teresina. Nós estamos na sala C. O tema desse painel é SEMAR, Construir Futuros e Estratégias de Relacionamento e Desenvolvimento Social no Sertão do Piauí. Esse tema destaca a relevância de políticas e práticas voltadas ao fortalecimento do tecido social no sertão piauiense, com foco em estratégias de relacionamento comunitário e desenvolvimento social sustentável. Para enriquecer o debate e compartilhar experiências e ações sobre esse tema fundamental, nós teremos os seguintes participantes aqui no painel. A Amanda Reis, da Auren Energia, seja bem-vinda mais uma vez, e o Jarbas Amaro aqui presente, representando também a Auren Energia. Nós teremos como mediadora a Catarina Teixeira, da SEMAR. Então, com vocês, o painel de número 10 da Brazil Energy Conference. Boa tarde a todos, é um prazer, né, ter vocês aí na nossa plateia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o social e as energias, né? É um bate-papo, ouvir as experiências da empresa, né, da Auren, que aceitou o nosso convite, ver os principais impactos relacionados ao social e as principais soluções que eles encontraram ao longo desse tempo. Como painelistas, né, e mediador desse painel, temos o Jarbas. Ele é gerente de sustentabilidade da Auren, liderando iniciativas para um futuro mais sustentável, com 20 anos de experiência, formação em Química, Gestão Ambiental, pós-graduação em Engenharia de Processos e em Saúde e Segurança do Trabalho. MBA em Economia e Gestão Empresarial pela FGV, e atualmente é aluno de mestrado de Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas. Amanda Reis, a coordenadora de Desenvolvimento Social da Auren, com mais de 20 anos de experiência em comunidades, desenvolveu sua trajetória atuando no relacionamento social e investimento social privado no Brasil e no Peru, especialista em metodologias e planejamento participativo. É graduada em Ciências Sociais e possui pós em Políticas Públicas pela Universidade de Brasília e em Mídia e Formação em Cultura pela Universidade de São Paulo. Apresentando a todos, sou Catarina Teixeira, bióloga, gestora ambiental, sou auditora ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e atualmente estou na gerência de licenciamento ambiental. Eu espero que todos tenham um ótimo painel e no final a gente abre para perguntas e considerações. Obrigada, Catarina. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Nós vamos falar aqui hoje de um tema que, apesar de muito técnico, muitas vezes é visto como soft, né? Que é a atuação social. E a ideia aqui é abordar com vocês a importância de uma atuação social estratégica, seja no planejamento, na implementação, mas também na operação dos empreendimentos. Hoje nós vamos falar com vocês aqui especificamente... Deixa eu ver, só um momentinho. Você passa para mim qualquer coisa? Pronto. Nós vamos falar aqui especificamente hoje dos nossos parques que ficam em Ventos do Araripe e Ventos do Piauí, que ficam ali na Chapada do Araripe. Alguém aqui conhece aquela região? Ótimo. A Serra do Inácio é uma parte da Chapada do Araripe que fica ali, né, um pouco desapegada, mas que fica, nossos territórios, eles ficam numa área ali do sertão, numa área de semiárido. Esses parques foram os primeiros que a Auren Energia implantou enquanto empreendedora. Por quê? A Auren, ela tem uma longa trajetória, que eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente, onde ela tem uma atuação em grande parte do Brasil, principalmente Sul, Sudeste e Nordeste, com 39 ativos. Desses, 6 têm participação aqui no Piauí. Né? São 5 complexos eólicos e um complexo solar, que é um complexo híbrido, que foi o primeiro implantado aqui no Brasil, que foi uma experiência feita aqui junto com o Piauí, que visa aproveitar a estrutura que já existe, né? Porque a eólica ela produz muito à noite, enquanto a solar produz de dia. Então, no lugar de você colocar mais parques, você consegue, coordenando essas tecnologias, usar a mesma estrutura sem gerar outros novos impactos. Então, nós temos uma capacidade instalada aí de quase 900 megawatts, é um grande parque, né? E que ele tem uma grande participação na produção de energia renovável, não só aqui no Piauí,
como também no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas a Auren Energia ela é uma empresa do Grupo Votorantim, né? A Votorantim ela é uma empresa nacional aí, com mais de 100 anos de história e faz parte do DNA da Votorantim atuar com o social e o ambiental de forma estruturada. Então, quando a Auren nasce, ela nasce querendo fazer uma energia responsável, que gera um impacto positivo e um legado que já vem desse DNA histórico. Mas a pergunta é, como é que eu gero impacto positivo? Como é que eu deixo um legado onde eu estou e faço isso de uma forma estruturada com escuta ativa às comunidades? Falando de social especificamente, né, muitas vezes, as pessoas, como é que se pensa no social? Né? Não sei se vocês concordam comigo. Você está implantando um empreendimento, o social é o PCS e o PEA geralmente, né, que você implanta, e no momento de conflito você vai mediar. Isso é atuação social? Sim ou não? Não. O que acontece? A atuação social, assim como os outros trabalhos técnicos, ela tem que ter uma visão estratégica de aproximação com o território e que deve começar... desde o planejamento. Porque quando eu planejo meu empreendimento, eu já tenho que ter um conhecimento daquele território onde eu vou implantar meu empreendimento. Muitas vezes os planejadores, né, quem faz o empreendimento, olha à distância, muitas vezes com imagem satélite, sem conhecer o tecido social, o território que eu tenho ali. E ao não conhecer, ele não consegue muitas vezes planejar efetivamente e levar em consideração aquele território complexo que eu tenho ali. Vocês concordam comigo? Então, como é que nós acreditamos, né, enquanto Auren Energia, que o social deve entrar? Quando é que a gente deve começar a atuar com o social? Desde o início, desde o planejamento. Quando eu estou pensando em um empreendimento, eu preciso fazer um diagnóstico socioeconômico. Que território é esse, né, a pergunta. Um território, ele tem comunidades, ele tem poder público, ele tem estruturas socioambientais históricas. E isso tem que ser levado em consideração para a implantação de empreendimento. Eu tenho que mapear meus stakeholders. Por quê? Quem eu tenho ali? Um exemplo que é comum. Muita gente começa a implantar um empreendimento, pede licença e depois vai descobrir que tem uma população tradicional, seja ela indígena ou quilombola. Foi bem planejado esse empreendimento? Talvez de forma civil, na perspectiva de engenharia, pode ser, mas socialmente ele não reconheceu o território antes dessa implantação. Isso é muito importante porque isso vai afetar diretamente na forma como eu penso, como eu planejo meu empreendimento e como eu vou atuar com ele. Porque, inclusive, dependendo da população que eu tenho lá, se é uma população tradicional, eu vou ter que fazer consulta livre, prévia e informada, né? Eu vou ter audiências públicas, eu vou ter todo um rito a cumprir antes de licenciar meu empreendimento. Não está ouvindo? Daqui a pouco a gente vai bater um papo, conversar, e aí você pode trazer, a gente pode conversar sobre isso também. Porque o que acontece? Com esses dois, eu vou ter um plano de comunicação comunitária, concorda? Onde eu vou reconhecer meu território, minha população, saber quais os procedimentos que eu tenho que assumir ali para conseguir fazer essa entrada de forma devida. Na Auren, nós fazemos também uma agenda social, que reúne todo esse conhecimento com a perspectiva de entender esse contexto. Essa obra que eu estou propondo, ela é uma grande obra? Ela vai ter alojamento? Quem são os trabalhadores que eu vou levar? Onde eu posso ou não colocá-los? Porque dependendo do lugar onde eu coloco o meu alojamento, pode ser uma área vulnerável, né? Então, eu tenho que ter todo esse conhecimento prévio para planejar e orientar, inclusive, os contratados, né? Porque, ao fazer isso, eu levanto risco e proponho mitigações prévias. Então, eu chego antes no território, inclusive, como a gente está fazendo implantação, não é aqui, mas a gente fez, antes da obra começar, já tinha um projeto de proteção de direitos rodando, estruturando a rede de garantia de direitos dos municípios, para que eles possam, em caso de violação, encaminhar essa violação, prevenir, orientar os trabalhadores e acompanhar essa implantação. E aí, onde muita gente começa, que aqui, né, na implementação das condicionantes após a licença, a gente já construiu toda uma história anterior, porque até essa implantação, ela já está coordenada. Eu já conheço a comunidade, eles me conhecem, já tem um canal de diálogo, porque isso é importantíssimo. O empreendedor, ele tem que ter um canal de consultas, queixas e reclamações que seja acessível à comunidade,
No nosso caso, se chama Canal Diálogo Aberto. A gente tem um número por estado. Por quê? A forma de atendimento é diferente, não é, gente? É um canal de WhatsApp, porque muitas vezes, ainda mais onde a gente trabalha, que é no sertão, muitas vezes, no interior, as pessoas mandam muito áudio. Então, a pessoa, o analista, ele tem que responder com áudio também. Porque não adianta ele responder com texto o áudio dele. Não adianta mandar um card de texto, de imagem chapada. A gente manda card? Manda. Manda boletim? Manda. Mas a gente manda com áudio em seguida. Eu mando a imagem e mando um áudio. Por quê? Se o canal ele não comunicar, ele não tem efetividade. Ele é um canal para inglês ver, né, que a gente chama aí popularmente. E, além disso, claro, que é algo que a gente vai falar muito aqui em seguida, a implementação de iniciativas sociais voluntárias. Por que isso é importante, gente? Muitas vezes, né, na Auren eu tenho aí quase 2 anos, mas no grupo eu já tenho quase 10 anos de atuação em outros negócios. E faz parte da nossa estratégia de atuação o investimento social voluntário. Muita gente vê como gasto, enquanto nós acreditamos e vemos isso como uma oportunidade, não só de presença nos territórios, mas também de estratégia para o futuro. Por que isso é muito importante? Não existe crise que não foi uma reclamação não ouvida ou um conflito maltratado, não é verdade? Então, se eu tenho um canal efetivo, eu vou descobrir meu problema quando ele está começando lá na ponta, não é? Eu vou tentar tratá-lo. Se virar um conflito, eu tenho que tratá-lo para antes que ele vire uma crise. Ele deve ser olhado, inclusive pelos empreendedores, como uma ferramenta de mitigação de riscos. Não um gasto de diálogo, não um gasto de comunicação, muito pelo contrário. Por que eu trago isso muito forte, né? Para mim, que sou educadora social há muitos anos, é muito óbvio isso. Mas quando a gente vai falar, né, com os outros players do mercado, muitas vezes a gente tem que falar com eles nesse arsenal técnico, né? E olhando isso enquanto empresa, isso é importantíssimo. Porque muitas vezes a gente acha que algumas coisas são óbvias, mas não necessariamente ela é óbvia, porque depende do arcabouço técnico da pessoa com que a gente fala, concorda? Da experiência que eles têm. Então, construir essas trajetórias claras é muito importante para que a gente possa atuar. E quando eu falo de iniciativa social voluntária, uma coisa que a gente fez até num diálogo com uma outra empresa recentemente, eles foram implantar um parque perto do nosso. E aí, chegando lá, eles perguntaram como a gente fazia. A gente contou como a gente fazia. Eles, não, aí é muito gasto. Não, melhor não. O que acontece? Pouco tempo depois, estouraram diversos conflitos que pararam a operação deles, inclusive. Aí depois, quando a crise já estava instaurada, com denúncia, com vários problemas, eles voltaram atrás e estruturaram a atuação deles. Inclusive com colaboradores que eram nossos, que estão lá hoje fazendo o mesmo trabalho. O que acontece? Tem gente que aprende pelo amor, e a nossa proposta é que a gente aprenda pelo amor, né? Que a gente faça as coisas direito para gerar menos desafios e menos dor, né? E tem gente que aprende depois que faz. Nós queremos cada vez mais construir essa trajetória, mostrando que é possível fazer bem feito, olhar desde o início e assim construir uma história positiva com as nossas comunidades. Eu vou passar aqui rapidinho. Uma outra coisa que não está aqui, mas que a gente vai ter que começar a pensar logo, logo. Em outros negócios, a gente fala muito também do descomissionamento dos empreendimentos, né? O que é descomissionamento? Por exemplo, um parque eólico. Ele tem lá uma perspectiva de 20, 30 anos de vida, né? Depois desse tempo, ele vai ter que ser descomissionado. O que é isso? Ele tem que ser desmontado, né? Caso ele não vá, por algum motivo, continuar. Então, isso é muito importante, porque, inclusive, isso deve ser tratado previamente com as comunidades antes que chegue esse período, né? Então, essa comunicação social, ela tem que ser muito bem feita ao longo de todo o empreendimento, antes, na implantação, operação e também ali no descomissionamento, né? Que é o fechamento dessas plantas. Eu vou trazer para vocês aqui, ficou branco, tinha um mapa aqui, viu? Eu tenho algumas coisas que na Auren nós consideramos nossas fortalezas na atuação social, né? A gente tem construído uma história de muito sucesso com as nossas comunidades. Eu vou apresentar para vocês aqui a história de Ventos do Araripe e Ventos do Piauí e algumas das construções que nós fizemos. Estou falando que é perfeita? Não, não estou. Tem desafios, gente. Somos pessoas, né? Existem impactos. Mas é uma história que tem sido construída com muito diálogo e sem grandes conflitos, porque a gente tem conseguido, mesmo quando a gente tem desafios, tratar de forma conjunta, construindo soluções.
Mas pensando enquanto Auren, a gente entende que nossas maiores fortalezas, né, que é a receita talvez dessa atuação mais positiva, o conhecimento robusto da realidade local. Então, aquele diagnóstico prévio que a gente falou que a gente faz, conhece stakeholders, a gente tem time dedicado. Então, por exemplo, no parque que eu vou apresentar aqui para vocês, a gente tem 2 analistas que estão lá todos os dias da semana, fazendo reuniões comunitárias, visitam as pessoas, tocam os projetos sociais, acompanham as demandas. A gente sabe que a empresa ela é feita por pessoas, né? E são essas pessoas que são nossa cara na comunidade e que elas estão no dia a dia ali tratando. Então, a escolha dessas pessoas também é muito importante. O canal Diálogo Aberto, que eu comentei com vocês, que é nosso canal ali de celular, WhatsApp, com que a gente fala com as pessoas. Nós temos conselhos e comitês comunitários nos territórios. Isso mesmo quando não é obrigatório. Tem lugares em que no licenciamento, os comitês de família, né, eles são obrigatórios. Mesmo que eles não sejam, a gente implementa. Por quê? Reuniões comunitárias são ferramentas importantes de escuta do território. Por quê? É o momento em que você consegue conversar, escutar, apresentar um avanço, mas também talvez entender qual é aquele tema que pode talvez estar saindo da linha e que precisa de um ajuste de rota. Nós temos aí um diagnóstico anual. Todo ano a gente senta no final do ano e faz um planejamento território por território com os analistas. Isso permanece? Isso mudou? Surgiu algo novo? Porque nos comitês comunitários são feitas agendas com as comunidades, né? Então, a gente consegue também entender esses caminhos, além do cruzamento de desafios e oportunidades. Nós tentamos sempre olhar as melhores práticas do mercado. Então, a gente acompanha os princípios orientadores de direitos humanos da ONU, os índices de sustentabilidade, o IFC, o GIF, os reportes globais. Por que isso é importante? Tem muita gente que começou a fazer isso antes do que a gente, concorda? E que tem outras experiências. Então, olhar os padrões internacionais, isso é importante porque nos orienta. Né? Eu até conversando mais cedo, a gente falava, por exemplo, da consulta livre prévia informada. De onde ela vem? Ela vem, por exemplo, da OIT 169, de que o Brasil é signatário. Né? Então, ao conhecer os padrões internacionais, eu consigo, inclusive, organizar minha atuação, planejar minha atuação dentro do tempo histórico, né? E saber o que eu tenho que cumprir para acompanhar. E a seleção de iniciativas e parceiros técnicos. Esse é um fator muito importante, porque assim, a gente tem o Instituto Votorantim, que é a área do Grupo Votorantim, mas a gente seleciona, por exemplo, eu vou fazer assistência técnica rural. São organizações do ASA que fazem para a gente, por exemplo. Por quê? Eles conhecem profundamente esses territórios. Então, a assistência técnica rural ela é adaptada àquela realidade. Né? Então, quando eu vou buscar parceiros técnicos, a gente busca pessoas que saibam fazer muito bem aquela iniciativa e, de preferência, que conheçam aquela realidade. Porque pode parecer besteira, o Piauí é Caatinga, o norte da Bahia é Caatinga. Necessariamente é a mesma coisa, gente? Então, eu preciso de organizações que entendam isso, que entendam a cultura daquelas famílias, porque, às vezes, as famílias estão habituadas a fazerem de uma certa forma, historicamente, não é? E mudar algumas formas de fazer é muito difícil, porque ele fala assim, mas sempre deu certo, né? E como é que você melhora, por exemplo, a segurança alimentar das famílias, essa assistência técnica rural? É trabalhando com inovações tecnológicas, muitas vezes de conhecimento tradicional, mas para isso eu preciso construir novas formas de fazer. É importante também dizer que a gente desenvolve tecnologias próprias, aprendizados próprios que a gente implementa nos territórios e buscamos parcerias. Porque a gente sabe que, por exemplo, nós trabalhamos a educação técnica, o Itaú Social é um parceiro importante. Eu vou trabalhar com infraestrutura, o BNDES é um parceiro importante. O próprio Banco do Brasil, a Votorantim Cimentos, que é do grupo, tem sido um parceiro em iniciativas de infraestrutura. Então, é entender que também, em parceria, a gente multiplica os resultados. Mostrar para vocês aqui, vamos ver se foi. Aqui eu queria mostrar para vocês um pouco desse território, porque eu comecei falando do diagnóstico, lembra? A pergunta é, que território é esse? Está vendo aqueles 5 complexos eólicos e aquele parque solar híbrido? Ele está distribuído aqui, vocês vão ver que é majoritariamente no Piauí, estão vendo? Bem na divisa com Pernambuco. A Chapada do Araripe e da Serra do Inácio faz isso aqui, gente. Praticamente o mesmo movimento dos parques. Por que é importante entender isso? Quando eu olho aqui, por exemplo, eu tenho 7 municípios com quem eu me relaciono. O parque ele é tão grande assim? Não, mas acontece que as divisões humanas, elas são diferentes das divisões ambientais e geográficas, né?
A Serra do Inácio e a Chapada do Araripe, lá em cima, ela vai ter o encontro de vários municípios. Para a gente, isso parece claro, mas para as comunidades parece até bobeira às vezes, né? Porque para eles, minha casa está em Curral Novo do Piauí, meu vizinho está em Betânia do Piauí. Eles são vizinhos, são da mesma comunidade, e muitas vezes há uma divisão ali geográfica, mas que para eles é a mesma comunidade. E o que é importante também nessa trajetória? A Auren, né, como eu falei para vocês, na época a Votorantim Energia ainda, o primeiro parque que ela implementou na construção foi Ventos do Piauí, aquele cinzinha do meio ali. O que acontece? Ela já tinha empreendimentos que ela comprou pronto e foi a primeira experiência de implantação dela. Imagina aquele pessoal que estava acostumado com uma outra estrutura chegar na Serra do Inácio, um local de baixíssimo IDH, em que não tinham estradas direito que conectavam as comunidades com suas sedes municipais. As pessoas tinham ali vários desafios socioeconômicos. Ao olhar aquilo, a Auren, né, a Votorantim Energia, entendeu que não daria para construir um parque sem levar aquela realidade em consideração. Por que não daria? Primeiro porque não faz parte do DNA dela, né? Ver as pessoas sem água, sem banheiro, sem segurança alimentar. Achamos, inclusive, centenas de indocumentados. E eu estou falando isso de 8 anos atrás, gente. Pessoas que não tinham nem registro de nascimento, que não existiam para o governo, né, ali no sentido de contabilizado enquanto população e que estavam no nosso território. Então, olhar essa realidade fez parte do planejamento, da implantação e da operação dos empreendimentos. Vamos ver se vai dar para ver, porque o slide ele é todo branco. Mas aqui eu trouxe um pouco do contexto que a gente encontrou no território. A gente achou insegurança alimentar, famílias que realmente não tinham o mínimo para subsistência, muitas vezes, infraestrutura básica insuficiente. Até hoje a gente constrói banheiros e cisternas, tem famílias que não têm a primeira cisterna na região ainda. Insegurança hídrica, né, e baixo saneamento, baixo aproveitamento escolar. Às vezes, uma criança, né, que ela não se alimenta direito, ou que ela tem que ajudar os pais em casa, na roça, ela tem outras prioridades que não são a educação. Isso vai refletir na aprendizagem delas, gente. A vulnerabilidade acentuada, né, às vezes, ou por violação de direitos, ou por abusos e explorações. A atividade econômica majoritariamente da agricultura familiar, com uma produção de subsistência. Isso é problema? Não, mas contanto que ela subsista bem, que ela tenha o bem viver dela, né, com uma qualidade ali de alimentação. Então, o que isso gera para a gente? Ao estar naquele território, seja para implantação, seja para operação, eu tenho que entender que eu estou no contexto rural do semiárido. Que lá eu tenho pressão climática, eu tenho baixa disponibilidade hidrológica, né? E que isso vai afetar todas as pessoas do meu entorno. Vamos ver se vai. A Auren sozinha, ela vai conseguir resolver todos esses problemas, gente? São problemas complexos, né? Históricos que têm que ser superados para o bem-estar dessas famílias. A gente entende que tem que gerar valor compartilhado com o poder público, que é um dos nossos maiores parceiros de atuação, com outras empresas, como eu falei para vocês. Sem valor compartilhado, sem eu construir um hub de parcerias, eu não vou conseguir superar esses desafios. Eu preciso também ter uma convivência transformacional. Eu não posso sair, apesar de ter família nordestina, eu nasci em São Paulo, né? Eu lá de São Paulo, vou conseguir estabelecer as prioridades para aquelas famílias? Não. Por que não? Porque às vezes parece óbvio, né? Por exemplo, a bandeira da educação é uma bandeira comum para todo mundo, né? Tem alguém que aqui vai falar que não acredita que a educação tem que ser prioridade? Tem? Não, né? Porém, lá, talvez a alimentação e a água sejam uma primeira prioridade. A gente está falando de subsistência, né? Então, uma convivência transformacional é ter equipe dedicada, com conhecimento local, oriundos daquela realidade, que conheçam aquela realidade e as formas de agir dessas comunidades também. Por quê? Porque a ideia não é impor outros modos, e sim respeitar esses modos e, nessa escuta, construir soluções. Para aí, sim, construir um legado. A Auren, ela tem 3 grandes eixos de atuação, que é educação e proteção de direitos, trabalho e renda e infraestrutura básica. Pelo que a gente percebe nos territórios, isso contempla 80% a 90% dos maiores desafios. Temos outras iniciativas? Sim, temos. Mas a ideia de trabalhar nesses pilares é ter também uma atuação robusta, sabe? Em que a gente consiga ver
essa diferença. Aí vocês podem me perguntar, mas vocês conseguem trabalhar dessa forma nos 39 empreendimentos? Não vou mentir não, né, gente? A gente tem que priorizar. Então, a partir dos desafios locais, a gente seleciona alguns territórios que a gente chama de territórios de referência, onde a gente entende que a gente precisa fazer um esforço maior ali socioambiental e também que a gente tem o desejo de contribuir para uma transformação social. E no caso, Ventos do Araripe e Ventos do Piauí é um desses territórios. A gente tem outros no Brasil, mas esse é um deles, tá? Em que a gente tem uma atuação robusta, um investimento mais robusto, que a gente busca parcerias e que a gente tem uma presença constante ali. É importante falar também que a gente tem outros cenários de atuação essencial, por exemplo, mas em todos os territórios a gente tem pelo menos um programa de educação ambiental forte nas escolas, com as comunidades. Nós trabalhamos, por exemplo, com um programa de comunicação social, em que a gente faz diálogos individuais e comunitários, temos canal de consultas, queixas e reclamações, temos voluntariado, agenciamos às vezes projetos também incentivados, sabe? A gente tem atuação. Mas é que em alguns territórios, como é o caso que eu vou apresentar para vocês aqui, a gente tem uma atuação robusta, né? Uma atuação em que a gente mobiliza nossos recursos e os recursos de parceiros para gerar uma transformação. E por quê? Porque tem realmente ali uma necessidade. No painel anterior, a gente comentou sobre uma vilinha chamada Ramada. Depois você pode até comentar sobre Ramada. Ramada é uma vilinha, né, que estava ali em Ventos do Piauí 1, que no licenciamento a gente... eram famílias com moradias extremamente precárias, sem acesso à água, saneamento, sem acesso a direitos básicos muitas vezes, né, e indocumentados também. Ramada, nós começamos a construir Ventos do Piauí há 8 anos atrás. Lá em Ramada, por exemplo, atuando com o poder público, por exemplo, eles não tinham iluminação até 8 anos atrás. O que acontece? A Auren colocou os postes e pactuou com o governo que levou energia. A gente ajudou a fazer o calçamento. Até hoje nós construímos alguns banheiros em Ramada, porque as famílias aumentam muitas vezes com moradias precárias, a gente dá esse suporte de primeira água e de banheiro. Mas a gente percebe uma transformação. A escola da comunidade foi reformada, a gente também levou o poder público municipal a estar mais presente. Então eles construíram uma nova UBS, eles têm estado ali garantindo os direitos sociais e os serviços sociais. Ramada hoje é um outro local. Né? É uma rua com pavimentação, com crianças brincando em parques coletivos que tem na rua, as casas têm estrutura, todo mundo ali que a gente, pelo menos do núcleo ali, tem banheiro, tem sua primeira cisterna, é uma outra vida. Eles acessaram direitos sociais como Bolsa Família e tantos outros. Eles trabalham, nós temos trabalhadores ali, às vezes diretos e terceiros, que são da região, então a gente desenvolveu essas pessoas também para trabalhar conosco. Quem chega em Ramada hoje talvez não reconheça a Ramada de 8 anos atrás. E aí tem um papel muito importante, até do órgão ambiental, inclusive. Que a gente está aqui com uma das pessoas que trabalhou no licenciamento e que provocou também, né? Pediram esse olhar para a Ramada. Então, o órgão ambiental, muitas vezes, que nesse cuidado também, né, com o território, a empresa já tinha esse interesse, mas também juntos a gente conseguiu aí construir uma história ali muito mais positiva para esse território. Eu falo muito do ODS, né, 18. A gente tem que trabalhar em parceria. Poder público, instituições e empresas têm que atuar junto com as comunidades, né? Porque ninguém vai solucionar os desafios que a gente tem sozinho. Nem o poder público sozinho consegue muitas vezes, porque ter pernas para chegar em ambientes tão remotos é muito difícil, né? Precisa de apoio. As empresas também sozinhas não vão conseguir fazer isso. As comunidades sozinhas também não vão, porque elas vão precisar de subsídio. Então, é trabalhando em conjunto que a gente consegue construir outras histórias. E aí, eu quero mostrar para vocês um pouco do que a gente conquistou nesses anos lá na região, tá bem? Aqui tem um pouco o número de projetos. Esse é um dos beneficiários que vocês vão ver do projeto Ventos de Fartura, que é de assistência técnica rural. Ele e outras centenas de famílias que eu vou mostrar para vocês passaram de uma subsistência precária para vender excedente hoje. Eles têm, seja tempero, seja produzindo, melhorando a mandioca. Hoje eles conseguem produzir para a sua alimentação e vender excedentes em diversos projetos. Vocês veem aqui, ó, a implantação começou aqui. Lembra que eu falei para vocês? Em 2016 a gente entrou com um projeto lá, por exemplo, de presença. E aí a gente foi conhecendo o território, escutando e implantando projetos. A gente tem uma variação aqui entre os projetos, mas vocês podem ver que, por exemplo, esse ano eu ainda tenho 26 projetos sociais rodando nas comunidades lá. Por quê?
porque a gente entende que tem que ter uma permanência. Ah, eu tenho menos projetos do que em 2023. Isso quer dizer que eu tenho menos valor investido? Não. Só quer dizer que quando eu priorizei com as comunidades, por exemplo, esse ano nós estamos construindo na região por volta de 45 banheiros e cisternas. Por quê? A gente, no levantamento com as lideranças, identificamos que ainda existem famílias que não têm banheiro. Então, reduzimos alguns projetos que talvez seriam projetos menores e jogamos mais investimento na iniciativa de infraestrutura. Porque tudo isso é pactuado. Quantidade de projetos não quer dizer qualidade de investimento. A qualidade do investimento está em atender às necessidades daquela localidade. Aí eu vou trazer para vocês aqui, então, alguns números. Aqui tem algumas fotos, inclusive desse mês, viu? Das visitas, ó, tudo de maio. Ali são os comitês de família. Até hoje, 8 anos depois da implantação, as famílias vão em peso para as reuniões, né? Vocês vão ver adultos, crianças. Só na região lá nós temos 7 reuniões comunitárias que são realizadas hoje, né? Aqui tem uma outra reunião comunitária, por exemplo. Aqui nós temos as visitas, né? Visitas em reuniões institucionais, porque o relacionamento ele é feito com todas as partes, né? Eu converso com as comunidades, eu mobilizo os atores públicos em parcerias, muitas vezes, né, nos apoiando. Eu dei o exemplo de Ramada, em que a iluminação foi feita dessa forma, mas, por exemplo, a água é um desafio local. Só a cisterna vai resolver o problema de água da região? Nós estamos numa parceria com os municípios, em que a gente está mapeando os recursos hidrogeológicos profundos e trabalhando com apoio à gestão pública em recursos hídricos. A gente está nessa parceria com os municípios, que é Simões, que pega grande parte dos territórios ali, e a ideia é fazer um piloto, né? Estamos na contratação desse piloto, que a ideia é ver como talvez levando inovação em água, como é que talvez a gente consegue ali melhorar o acesso à água. Inclusive, nessa iniciativa, a gente está em contato com a Federal do Piauí, com alguns professores, em que a gente está pensando em tecnologias sociais, talvez, para melhorar a resiliência hídrica da região. Então, assim, não tem uma solução única, às vezes são várias. Algumas podem dar certo, outras errado, mas é na tentativa e erro, muitas vezes, que a gente também constrói possibilidades. Aqui nós temos algumas iniciativas com a Secretaria. Essa daqui, por exemplo, é uma das nossas moradoras, que ela era indocumentada. Ela já tinha uma filhinha e ela não era registrada, por exemplo, né? E isso foram casos de centenas de pessoas que a gente achou. Foram mais de 100 indocumentados que a gente achou nas nossas comunidades, por exemplo. E depois dos mutirões de cidadania, eles acessam, por exemplo, o Bolsa Família, que é primordial, né, gente, para famílias que precisam acessar aí a sua alimentação básica. Nós temos programas de educação, por exemplo, em todos os municípios do entorno. Alguns já concluíram, outros estão em processo. Mas em 8 municípios da região, a gente já atendeu mais de 60 escolas, inclusive as escolas rurais, com EJA. Em cima da Serra do Inácio, por 3 anos, nós fizemos o EJA, porque é para incentivar que as pessoas, né, acessassem ali a educação enquanto adultos. Trabalhamos com educação rural, que a metodologia rural é totalmente diferente, né, gente, da educação na cidade. Então, a ideia é o que? É fortalecer a educação rural. A gente leva consultorias especialistas no tema para trabalhar com os professores e com os alunos, por exemplo, metodologias, né, de aprendizagem adaptada. Por exemplo, só na educação de jovens e adultos, nós alcançamos na Serra do Inácio 164 alunos matriculados. Vocês vão ver já algumas coisinhas que eles vão falar para vocês. Na assistência social, a gente atua principalmente na prevenção da violência contra a criança e adolescente, que ainda é um desafio grande, né, gente? Em alguns territórios a gente passa também para a mulher, mas a gente começa ali geralmente pela infância e adolescência. Então a gente tem aí, aqui tem alguns projetos, por exemplo, de música, esporte, lazer, que a gente sabe que a cidadania passa por um humano que ele é feito por muitas partes, né? Que não é só muitas vezes o acesso ali básico. Deixa eu ver se vai passar. Aqui, trabalho e renda. Como eu falei para vocês, trabalho e renda é um dos maiores focos de atuação. Porque não adianta você, às vezes, querer melhorar a educação sem você trabalhar, por exemplo, a produção rural, que é a principal atividade ali naquele entorno. Então, até hoje, né, eu estou falando aí de 8 anos de história, nós temos 143 quintais produtivos que foram fortalecidos com assessoria, com o implemento da produção rural. Isso aí com mais de 4.000 visitas técnicas, fomento na economia solidária. A gente trabalha com feira agroecológica até hoje, né? Fomenta, a gente inicia e eles continuam nessas feiras. A gente teve um programa Redes junto com o BNDES, que gerou mais de R$1 milhão para 100 famílias beneficiadas lá do entorno.
Nós temos 3 associações, uma delas de mulheres, que é o Mulheres Fortes, são Mulheres Porreta, que fazem doces e que são incríveis, assim, que elas movimentam a comunidade delas. Então, são muitas histórias, né, que podem ser vistas aqui. Profissionalização, né? Não dá para falar que a gente também não precisa dar outras alternativas para quem quiser. Então, a gente está também buscando uma parceria com o Secretaria de Educação do Estado do Piauí para levar ensino técnico para o Piauí. Hoje a gente tem do lado do Pernambuco já implementado na ETE, em Araripina. Mas ela atende os dois, porque como eu mostrei, é limítrofe, né? Então, ao ser no limite, atende os dois estados. Então, a gente, aí centenas de alunos que já participaram, a gente também desenvolve cursos. Então, por exemplo, hoje, essa daqui, a Gi, ela é uma mantenedora nossa, uma técnica, que ela é da Serra do Inácio. Ela se formou e hoje trabalha conosco. Como ela, nós temos estagiários e outros trabalhadores ali, sejam como diretos ou terceiros que fazem parte do empreendimento. E por que isso é importante, gente? Quanto mais pessoas ali do entorno trabalhando, você tem até uma redução do turnover, né, da saída dos trabalhadores, você fortalece a localidade e eles têm um conhecimento muito grande, inclusive, para multiplicar ali no entorno. Então, isso é muito importante também. E temos os fornecedores, né, porque o que acontece? Muitas vezes, ao trabalhar os fornecedores locais, hoje a gente tem restaurantes lá em cima, que todo mundo almoça lá em cima nos restaurantes locais, de várias mulheres fortes, né, que têm seu restaurante, que se alimentam e têm sua renda para a família. As associações que fornecem alimentos para as escolas da região são todas lá de cima hoje, sabe? Então tem muita história bonita sendo construída. Deixa eu passar, eu tenho que chegar mais perto. E aqui eu trouxe alguns dados de infraestrutura para vocês. Até hoje, já foram construídos 190 cisternas e banheiros, né, e bioáguas. Por que bioágua é importante? Como é que eu vou ter um quintal produtivo na seca, gente? Todo mundo toma banho, lava a louça, então essa água ela pode ser recirculada com tratamento de água cinza, né? Então essa água ela é tratada com uma tecnologia social e vai para os quintais produtivos. E isso permite uma redução da pressão de água, por exemplo, da cisterna, né? Que eles não precisam ficar aguando o quintal produtivo. Aqui em Ramada, isso aqui é uma tecnologia social também, que é um filtro que foi desenvolvido, ele é de longa duração. Ele trata a água e ele pede baixa manutenção. Eles recebem esse filtro já com algumas trocas que duram alguns anos. Só com esse filtro, a gente conseguiu zerar a diarreia infantil em Ramada, que era a principal doença que a gente tinha lá. Então, o que acontece? Foi uma solução só? Não, foram várias, né? Foi tudo ao mesmo tempo? Não, gente, até porque, né, é um desafio. Mas com soluções coordenadas, a gente consegue atuar. No lado do Piauí, a gente construiu uma adutora, né, que são mais de 30 pontos de água. Quem faz a gestão é Simões, por exemplo. Então, as famílias ali da Chapada que não tinham acesso à água, hoje tem por essa adutora. A gente fez sozinho? Não. Hoje, Simões administra, ela quem faz a gestão hoje. Mas, às vezes, atuando junto, a gente consegue impactar positivamente alguns territórios. Eu queria mostrar para vocês, aqui eu acho que já foi, mas eu queria mostrar para vocês um videozinho. Eu falei muito, né? Nem sei que horas são, gente. Mas aí agora eu queria mostrar para vocês o que a população da Serra do Inácio, que são eles que estão aqui, falam um pouco dessa presença, tá bom? Esse vídeo foi feito no final do ano, como encerramento de algumas iniciativas, né? Que estava fechando um ciclo de planejamento. Pode dar play aí. Essa região aqui ela já foi muito difícil. E depois que as empresas chegaram, aumentou o fluxo de pessoas, a geração de renda. Foi bom para a cidade, para a região todinha. A Auren, comprometida com os princípios do Pacto das Nações Unidas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está transformando comunidades ao redor de seus complexos. Nosso objetivo é intensificar o desenvolvimento socioeconômico nas comunidades. Descrevo esse lugar meu como um lugar muito aconchegante. São diversas iniciativas focadas em atender às necessidades humanas e sociais, com projetos que abrangem desde o fornecimento de água potável até
projetos de educação, esporte e geração de renda. O esporte em si, a nossa intuição é acreditar no sonho também de muitos meninos que aqui estão. Tinha muita criança que às vezes vivia na rua e está vindo para cá e está sendo muito bom. O desenvolvimento deles, para mim, é o mais importante. Olha, trabalhar com EJA é ver sonhos se realizando. Primeira vez que eu estudo. Primeira vez na vida, né? Não existe meios de crescimento na sociedade se não for por meio da educação. Ensinou nós a plantar o quiabo, a cenoura. Se o cabo quiser criar, tiver onde criar e quiser criar tudo, a água já não é mais problema também. Gerou emprego e a renda, né? Foi? Foi? É importante dizer, estou falando que é perfeito? Não é, tem desafios, né? A gente consegue fazer tudo o que queria? Não, a gente tenta, né? Mas o importante é dizer que a gente tem aí construído histórias positivas também, de desenvolvimento para as comunidades. A gente acredita que comunidades mais desenvolvidas é um negócio mais desenvolvido também, tá bom? Acho que é isso, dessa primeira parte. Bem, a Amanda falou bem, né, das ações sociais dela, e eu queria só fazer umas colocações que eu anotei aqui. Quando ela falou em atuar junto às comunidades, né, eu acho que procurar o líder, né, porque sempre tem aquele que é o líder, né, procurar sempre essa pessoa, porque ele conhece a história. Nem sempre pode ser o mais velho, pode ser uma mulher, né, mas procurar essa liderança eu acho que é o maior desafio. Inicialmente, a gente tem alguns casos dentro do licenciamento onde você não, quando você encontra esse líder, né, a pessoa certa, você tem um relacionamento muito bom com todos, né, porque ele também é um meio de comunicação, até mais rápido do que o WhatsApp, por exemplo, né. E aí você fala também desse levantamento prévio, de conhecer as comunidades, né, e a gente vê hoje, uma preocupação da gente dentro do licenciamento é justamente fazer esse mapeamento das comunidades. Porque às vezes você em campo reconhece algumas ou não, e aí o GEL vem justamente para isso, para trazer esse mapeamento prévio, ver se tem uma área quilombola, uma área indígena, alguma coisa, também ajudando a gente dentro do licenciamento, para justamente pegar aqueles que, ou por desconhecimento, ou até por má fé, alguns empreendimentos eles não vinculam essas comunidades próximas. Adaptar, né, como se você falou da adaptação da comunicação com a forma da fala, eu acho que é importante isso, porque você está falando com pessoas de baixa escolaridade, você não vai poder falar tecnicamente, né? E aí quando você falou do descomissionamento, eu acho que é importante também a gente falar nisso com a questão dos empregos, porque um dos impactos é a geração de empregos, né? Quando você chega na instalação, você tem 100 empregos, mas quando você chega na operação, é apenas 30. Então, também há esse impacto, eu acho que é importante, quando a gente trata do licenciamento, uma das perguntas dentro da audiência pública é justamente essa de geração de emprego, porque também é um impacto que a gente vê dentro do social, né? E aí, também indicar que não é uma obrigação da empresa fazer essa questão da infraestrutura, né? Tem toda essa contrapartida da prefeitura, e a gente vê em algumas vistorias que a prefeitura quer dar aquela obrigatoriedade para o empreendedor, e não é isso, né? Como a gente destaca. A gente é parceiro, tanto o órgão ambiental, como a prefeitura, como a empresa. Todo mundo tem que atuar nessa parceria e não deixar essa responsabilidade só com o empreendedor, só com o poder público, né? E aí a gente tem notado muito, quando a gente trata na audiência pública, da ausência da população, né? Ou então, quando ela vai, ela não fala, ou por desconhecimento, ou por vergonha, mas a gente sente que é uma crítica mesmo que a gente faz. Dentro do licenciamento, talvez,
Mas por que as pessoas não estão atuando? Né? Talvez, será que foi um erro lá no diagnóstico? Né? Então era bom a gente... Uma coisa importante é que às vezes... Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou tirar aqui. Uma coisa importante quando a gente faz uma audiência pública, às vezes, né, para a gente estar muito claro. Mas às vezes as pessoas elas nem têm o motivo da audiência pública especificamente. Tá ruim? Certo agora? Não. Vou trocar com ela. Muitas vezes, né, eu já fiz várias audiências públicas. As pessoas elas precisam entender. Então, por isso a comunicação prévia ela é muito importante. O motivo da audiência pública, elas precisam acreditar que elas vão ter voz nessa audiência pública para que elas vão efetivamente, né? Então, essa comunicação prévia, esclarecendo, explicando os processos, quais são os resultados dessa audiência pública ali previstos, o que pode acontecer, ele é muito importante. Porque... uma coisa que eu brinco muito, às vezes a gente comunica, né? Eu sou educadora popular, então a gente comunica sempre de forma simples, falando com as pessoas. E aí, muitas vezes a gente fala e acha que o outro está entendendo o que a gente está falando. Mas aí não necessariamente, gente. Né? Às vezes você fala com um conhecido, você fala uma coisa, ele entende outra e dá um ruído enorme, não é? Dá um conflito. Imagina às vezes com pessoas mais simples que estão acostumadas, às vezes não responder gente de fora, né? Porque eles vêm talvez com desconfiança ou por acreditarem talvez que quando é que eu vou ser ouvido, né? Então às vezes quebrar isso com um diálogo, com uma escuta ativa e um diálogo constante, ele é muito importante para que esses processos sejam efetivos. E o diagnóstico prévio, ele pode ajudar a identificar essas lideranças, né? E até para entender se aquela liderança é uma liderança orgânica, real da comunidade, porque às vezes tem uma liderança que ela não representa necessariamente a comunidade, né? Isso acontece muito, às vezes, no decurso aí das comunidades. Mas ao estar lá dentro, ao você conhecer as pessoas, escutar as histórias, você vai conseguir trabalhar um pouco isso. E aí eu queria falar um pouco sobre os empregos também, que é importante. Às vezes, numa implantação, você gera centenas de empregos. Na operação, é menos. Isso é previsto. E, por isso, é importante fortalecer outros setores produtivos, que a gente não quer tornar também todo trabalhador do campo em trabalhador, né, do empreendimento. Muito pelo contrário, o trabalho rural é importantíssimo para a segurança alimentar daquelas famílias e de todo mundo, inclusive. Então, fortalecer e valorizar outros setores produtivos, seja o turismo, que em alguns lugares é muito forte, seja a produção rural, é muito importante, porque eu preciso fortalecer os setores produtivos para que o trabalho no empreendimento ele seja mais um trabalho e não o único trabalho, por exemplo, né? Então, isso é muito importante também quando a gente pensa a localidade. Eu acho que a gente pode já abrir para as pessoas fazerem algumas perguntas. Quem tiver interesse, o microfone está aberto. Boa tarde a todos e todas aqui, né? Eu estou aqui com a boca cheia d'água. Quando eu ouvi você falar dos benefícios... Eu acho que não. Dos benefícios que a empresa já colocou nas regiões onde é os parques de vocês, né? E eu estou aqui me perguntando por que eu não soube isso antes, né? Eu vou me apresentar para que vocês possam entender porque eu estou fazendo esse comentáriozinho. Eu sou de Simões, né? Moro na divisa ali de Piauí com Pernambuco, entre Simões e Marcolândia, né? Eu sou liderança quilombola na comunidade Quilombos Serra dos Rafaéis, né? E tive a oportunidade de conhecer um dos patrões de vocês, o Rafael, lá em São Paulo, em 2002, e a gente teve uma conversa lá, e depois ele mandou alguém dele na minha casa, e a gente conversou, porque eu estava pensando uma coisa era outra. Mas aí eu estou com minhas perguntas, né? Quando você falou lá da cidadezinha lá de baixo, lá do Piauí, Ramadas, exatamente. Você contou a história aí muito bonita, e eu creio que hoje, se tiver do jeito que a senhora falou, eu acho que o pessoal deve estar muito alegre. Mas eu quero saber a respeito de Serra do Inácio, né? Vejo muito comentário dizendo que Serra do Inácio era uma região muito sofredora, muito pobre,
e onde a empresa implantou. Eu queria saber da senhora, esses investimentos esses projetos que a empresa investiu lá, teve ajuda do governo municipal, governo estadual, como foi que ficou, se foi só a empresa só que construiu todas essas ações que foi colocada lá. Aí eu passo a outra pergunta. Na época que eu conversei com o Rafael, ele me disse que aquele parque, Serra do Inácio, a Chapada do Araripe ali, Serra do Azulão, ali aquela serra ali vizinha à Serra da Mata Grande, né? Também aquele parque era dele. E aí eu pensava que aquele parque ali, Serra dos Cláudios, aí Macorã também que era, só que não era. Na época, depois a senhora me respondeu, depois eu vou fazer minha pergunta. Então hoje eu queria saber quantos parques a Auri tem aí na Chapada do Araripe ali, por estar em funcionamento. Estão me ouvindo? Sim? Então, aquele parque, né, que eu vou começar do final, e aí se eu esquecer alguma coisa, o Jarbas vai me complementando também. O Rafael Joelli, do Instituto Votorantim, acho que o senhor falou com ele, né? Acho que o senhor conheceu a Raquel também, que é nossa gerente. Lourinha, isso. Que na época vocês nos acionaram pensando que o parque ali, dentro do Araripe, era nosso e não era na época, né? Mas aí, para te contar, no final do ano a gente fez a aquisição do parque. Estamos fazendo o diagnóstico, aquela primeira etapa, viu? Então, provavelmente eles estão visitando e devem visitar vocês logo, logo ali para fazer o diagnóstico social. A gente fez a aquisição bem recentemente e está tendo esse processo, né, de diagnosticar todo o entorno. Mas eu conheci essa história que quando a gente comprou, inclusive, eles nos falaram, olha, teve uma vez e a gente registrou tudo isso, viu? Essa é a primeira coisa. Então, agora, vocês serão nossa comunidade também. Dos projetos, depende muito do projeto. Então, por exemplo, a adutora que tem em Simões, que atende muito ali Socorro, o outro lado, sabe? A adutora, ela foi implantada com o dinheiro do empreendimento, mas a administração hoje é o município que faz, porque tem que pagar a conta de luz, né, da água, da bomba, tudo isso ele quem faz, e ele que toma conta, né? Mas aí, então foi parceria. Quando a gente fala dos quintais produtivos, por exemplo, é investimento Auren. Mas, por exemplo, os banheiros e cisternas, a gente construiu uma parte, teve uma parte que foi em parceria com o Banco do Brasil, que construiu cisternas conosco, e agora a Votorantim Cimentos está construindo banheiros conosco, por exemplo, sabe? Tem o Cajueiro, que é do ladinho de Ramada ali. No Cajueiro, a gente construiu no final do ano, por exemplo, nessa parceria com a AVC, em que a Auren e a AVC entram com dinheiro para a construção. E é o Instituto Novo Sertão que está construindo, inclusive, que é uma instituição local ali de Betânia, né? Então, depende muito do projeto. Majoritariamente, ele é investimento próprio, né? Mas depende da iniciativa. Por exemplo, a reforma das escolas, em parceria com o BNDES, por exemplo, né? Então, depende muito de qual iniciativa aí, para dizer qual foi o parceiro e se teve parceiro, viu? Só complementando aqui, Amanda. A gente tem uma presença intensa no território, hoje com 5 parques eólicos, mas nós não somos os únicos, né? Existem outros empreendimentos na região, inclusive o empreendimento que está mais próximo da comunidade do senhor não é o nosso, né? A gente é vizinho desse empreendimento, só para deixar claro que também existem outros empreendimentos na região, e que às vezes as pessoas confundem o território, né? Não, e eles são comunidade do outro empreendimento, né? E a gente está fazendo esse diagnóstico, entendendo, conhecendo todo mundo. Então, a gente deve passar aí, mas tem mais 2 outros empreendedores ali na região de Marcolândia e Simões, né? Você quer fazer? Mais alguma pergunta? Por favor, me permita só um pequeno relato sobre a Vila Ramada. Era sobre ele que eu estava falando, viu, gente? Da importância do órgão ambiental que influencia positivamente. Pode falar. Me permitam falar umas coisas aqui, as verdades da vida, tá bom? Tomei um susto muito grande ao visitar a Vila Ramada. Visitei toda a vila, residência por residência. Aí passo na última residência e uma senhora sai. O senhor me visitou e disse meu nome. Eu posso fazer um pedido ao senhor? Pode. Eu tenho 2 filhas. O senhor quer conhecê-las? Se possível, eu conheço. Posso conhecê-las. 2 garotas de 14 anos de idade.
O seu pessoal das obras das eólicas estão querendo minhas filhas. Imagina a senhora a quantidade, me permita a expressão, a quantidade de macho que tinha lá na região. Caminhoneiro, carregador, bombeiro, pedreiro, vigilante. Imagine a quantidade, desculpa a expressão, a quantidade de macho. E 2 garotas bonitas. O que é que eu fiz? Reuni todo o corpo, toda a tropa, eu era militar na época, estava na reserva já, toda a tropa de trabalhadores. Me permitam dizer isso. Seus filhos da mãe, mas é outro nome que eu disse, um nome feio. Aquela senhora lá tem 2 filhas. Vocês são os pais delas? Não, mas a gente pode paquerar? Negativo. Homem do campo, homem de obra, não paquera. Imagine as 2 grávidas. Então, me permita eu dizer essa mentira. Eu proibi os trabalhadores de paquerarem com essas 2 garotas na Vila Ramada. Só isso. E é desafiador, viu, gente? Obra é desafiador. A gente vigia o tempo todinho, mas a comunidade é muito importante para nos ajudar a conter. Porque, olha, várias histórias aí que a gente até hoje tem conseguido conter, mas é um desafio constante, viu? A vigilância... Jarba está pedindo para eu falar sobre o VIA. O VIA, Votorantim pela Infância e Adolescência, é um programa que a gente faz com os CRAS, CREAS, com o Conselho Tutelar, em que a gente ativa toda a rede, Ministério Público, para nos apoiar na identificação de violações, mas para prevenir as violações também. Então a gente leva Conselho Tutelar, a gente leva todo mundo para conversar com os trabalhadores, né? A gente cria ali os canais de denúncia para que as famílias, né, tragam, quando percebem algum movimento diferente, para que não chegue na violação do direito, né? Antes mesmo, como você identificou, antes de ter uma violação de direito, a gente já chega antes. Então, o VIA a gente implementou, sempre em período de obra a gente implementa, e ele permanece depois fortalecendo o CMDCA. São projetos que a gente tem muito orgulho e que até hoje deram muito certo, né? Não vou dizer que a gente não tem desafios, temos muitos, mas a gente tem conseguido aí, atuando preventivamente, conversando com os trabalhadores sempre em período de obra. Fora da obra, ainda bem a gente não tem esse problema, porque é um corpo muito reduzido e controlável. Agora, em obra, gente às vezes de fora... É muito difícil, né, gente? Porque tem gente que às vezes vai vendo como se fosse quase férias, né? Como se fosse ali. Então, mas a gente tem trabalhado duramente aí nas nossas obras e até hoje temos conseguido conter, né? Queremos continuar assim. Só complementando a fala do professor, o professor Landim trabalhou muito tempo na SEMAR, né? Como analista ambiental, e assim, a importância desse diagnóstico prévio e da audiência pública e da visita em campo, né? Quando o órgão chega ou escuta também a população, porque assim, é diferente do diagnóstico de uma empresa, por exemplo, né? Talvez não se sinta à vontade, né? Como o senhor falou aí, já falou de outro empreendimento, então talvez não se sinta à vontade em falar, e aí com o órgão ambiental já se sente. Então é importante também a gente ir a campo e fazer essa escuta, né? Seja através de uma conversa, de uma visita técnica, talvez, de uma vistoria, de uma fiscalização, se for o caso. Mas também é importante que o órgão ambiental esteja ouvindo também a população e tenha esse canal aberto, né? Isso que a gente pretende, e a gente tenta todo dia, né, criar esse link também com a população, porque é vocês que estão no território, e a gente vai lá na LP, na LI, na LO, a gente tem um corpo reduzido de 30 pessoas, não tem como abarcar o estado todo, e são vocês que são os fiscais junto com a gente, né? São vocês que estão lá vendo se realmente eles estão participando, o que foi prometido está sendo efetivo. Então, acho que é importante também colocar a população dentro do licenciamento, né? Da operação, da instalação e da prévia, né? Acho que é importante também a gente destacar isso. Só fazer um complemento. Acho que tem uma ação que a gente faz também que apoia muito nesse tema, que é a contratação de mão de obra local para esses projetos. E aí a gente tem o desafio, né? Quando você chega numa localidade igual essa, lá em 2016, que nunca tinha tido projetos dessa magnitude, você não tem mão de obra capacitada, né? Mesmo de carpinteiro, pedreiro. E a companhia fez um trabalho intenso antes de cada projeto, no planejamento, né, Amanda? Onde a gente capacita as pessoas locais. Então a gente, junto com parceria com outras entidades, a gente faz cursos de formação de pedreiro, de carpinteiro, de montador, né? E essas pessoas passam a estar capacitadas para trabalhar na obra.
Isso reduz muito esse tipo de impacto, você trazer muita gente de fora. Claro que algumas funções, tem logicamente pessoas de fora, mas quando você prepara e capacita as pessoas localmente, fica muito mais fácil, né? E quando a pessoa é da região, a gente já não tem mais esse problema, já minimiza esses outros tipos de problema, além de deixar ali renda, deixar um legado profissional. Depois essas pessoas seguiram no ramo. Tem pessoas que acompanham aí a implantação de parques eólicos em outras localidades. Então é muito interessante esse trabalho também de formar as pessoas, desenvolver, em vez de trazer de fora só. E é importante isso que o Jarbas está falando, que, por exemplo, no híbrido, a gente deu um curso de tecnólogo de energias renováveis, para o pessoal aprender a montagem, né, e desmontar. Nós temos empreendedores locais hoje que têm sua própria empresa de energia solar, que faz manutenção de painel, que implanta painel residencial e que era serra, fez o curso e hoje empreende. Porque às vezes você forma, mas você não precisa formar para você. O eletricista ele pode trabalhar em outras coisas, né? Então é importante essa formação também para aumentar as oportunidades ali de empregabilidade e empreendedorismo local também. E aí é importante citar os IFPs, né? A gente sempre, quando a gente vai nessas reuniões também, a gente sempre tenta a mão de obra que seja qualificada pelos institutos, pelas universidades, pelos cursos técnicos, né? Sempre trazendo, porque não ficar refém daquele empreendimento que pode se acabar, né? A instalação se acaba. E eu acho que é importante também isso. E essa parceria é muito legal, porque, por exemplo, a gente implementou na ETE o curso de energias renováveis, se tornou o currículo de referência, junto com a Schneider, com o Itaú Social. Então a gente trouxe grandes para fazer um currículo adaptado à prática. Isso foi uma novidade tão grande que virou uma referência. O currículo nacional de referência foi feito lá, né? Olha que coisa legal. A gente equipou aquela sala ali, né, de práticas, e hoje os alunos eles têm lá um curso. As energias renováveis têm crescido muito, então serve para elétrica, para vários outros cursos. Então tem muita mão de obra local e preparada, não só para a Auren, mas para vários outros negócios e empreendimentos. Então isso é muito importante. Às vezes a gente fala muito, por exemplo, de formar mão de obra. As nossas obras já têm 60% de mão de obra local, geralmente, né? A gente consegue contratar muito localmente ali nos municípios mesmo, sem grande mobilização. Mas a gente fala também não só da mão de obra da obra, da mão de obra para os outros momentos da operação, que a nossa expectativa é cada vez mais ter mais pessoas locais dentro da operação do empreendimento. Por quê? Porque hoje em dia, eu preciso de um engenheiro XYZ. Aí ele vem de outro município, se desloca com a família. Por que não desenvolver localmente, né? Eu ter equipes locais trabalhando e operando esses empreendimentos. Pronto. Mais alguém na plateia quer falar mais alguma coisa? Me permito novamente, porque ficou na cabeça e no coração, sabe? Essa experiência da Vila Ramada. Então tinha duas garotonas muito bonitas lá que chamavam muita atenção dos trabalhadores. Os trabalhadores os proibi que fossem visitar a Vila Ramada. Então, o EIA-RIMA não contém nada disso. Mas tudo socioeconômico foi perfeito, a audiência pública foi colocada, toda a comunidade participou, mas não foi colocado nada disso. E nós no órgão ambiental, ao ir no campo, puxa vida, até essa senhora com essas garotas aqui bonitas realmente, cadê o EIA-RIMA que não comentou nada disso? Então desculpa, é só essa observação. Não, mas isso é muito importante. Aquilo que a gente falou, a gente não pode ficar só no obrigatório, né? O empreendedor ele não pode só executar o que é obrigatório, ele tem que ir além do obrigatório. Lembra aquela agenda social em que a gente levanta os riscos, as oportunidades, como é que eu mitigo esses riscos, como eu previno esses riscos? É conhecendo bem o território para conhecer essa realidade e, inclusive, colocar, por exemplo, as reuniões com os trabalhadores, esse monitoramento. Então, é muito importante ir para além do licenciamento, né? E cada território tem uma necessidade. É só conhecendo o território que a gente vai conseguir aí. Só um complemento aqui. Depois desse conhecimento mais aprofundado, eu lembro da visita do Landim. Nós, inclusive, proibimos o acesso da obra pela comunidade. A comunidade ela tinha um acesso, que as pessoas da obra passavam por dentro dessa comunidade. A gente construiu um acesso adjacente, onde
todo o público da obra não mais passava por dentro dessa comunidade, né? Reduziu o risco de atropelamento, esses outras questões, né? Então, essas coisas a gente vai conhecendo mais profundamente o território e precisa estar muito atento, né? A empresa tem que estar atenta para ir tomando as decisões adequadas para mitigar esses tipos de impactos. Pronto. Mais alguém? Tem alguma... eu vou encerrar agora, né, agradecendo a Amanda, ao Jarbas por ter aceito o nosso convite. Eles foram bem prestativos, a gente, né, acho que em menos de um mês a gente já traçou toda a metodologia que a gente queria, né, tanto para falar de unidade de conservação, que é um outro ponto que eles trabalham, tanto também esse social, que eu acho que é uma crítica que a gente tem dentro das renováveis, é uma crítica que a gente vem recebendo bastante, né, tanto é que a gente tem até vários grupos de trabalho relacionado a isso, e aí eu quis trazer esse case de sucesso para a gente lembrar, né, e trazer essa metodologia, onde é que quem é que está errando, né? Será que é o empreendedor? Será que é as legislações? Será que é o órgão ambiental? Então, por que tem o certo e por que tem o errado? Para a gente também fazer esse equilíbrio, eu acho que esse painel foi importante para isso, para a gente ver tem gente dando certo e por que tem gente dando errado, né? Vamos botar a mão na cabeça e tentar ver quem é que está errando. Talvez seja o órgão ambiental, talvez seja as leis. Eu acho que é importante isso. Queria agradecer a todos, nos colocar disponível, né, para receber, tirar dúvidas. A gente está sempre na SEMAR todos os dias para ter esse acesso também junto com a população. Acho que é importante. Obrigada, gente. Só agradecer a atenção de vocês. Quem quiser tricotar depois, estou disponível para a gente conversar e trocar experiências também. É assim que a gente evolui, viu? Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Agradecer a SEMAR pelo convite, pela parceria, né? Todos vocês. A Auren está de portas abertas para a comunidade. O que vocês precisarem, né? Tem nossos canais de comunicação. Fiquem à vontade de nos acionar. Agradeço vocês aqui pelo interesse também. Estamos muito felizes aqui com esse convite. Agradeço novamente. Muito obrigado.